Gênesis capítulo 8. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. E as águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias começaram a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Soltou um corvo que, saindo, ia e voltava, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. No ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e com ele seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. E todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor o cheiro suave, e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requerirei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requerirei, como também do homem, sim, da mão do irmão de cada um requerirei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos com ele: Eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço meu pacto convosco.
não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: Esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ora, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo de servos será de seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Gênesis capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão: Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush: Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Causluim, donde saíram os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e ao Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemaraeu, o Ramateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gerá,
até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São esses os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão. Os filhos de Arão, Uz, Ru, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, Zelefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sebá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa até Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, as suas gerações, em suas nações, e delas foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Selá. Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou a Eber. Viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. Viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Tera. Viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló.
Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. Foram os dias de Tera, 205 anos. Morreu Tera em Arã.